O Sem Censura está começando agora. Você costuma desabafar, colocar suas mágoas para fora? Ou vai acumulando tristezas e ficando magoado, ressentido? A mágoa é dos piores sentimentos que podemos cultivar e é o nosso assunto com a psicóloga e psicanalista Ângela Bezerra Vilela. Outro sentimento difícil de lidar é a perda, né? No processo de doença da mãe, a escritora Ana Letícia Leal começou a se preparar para encarar a dor da perda e transformou essa dor no livro A Gente Vai Se Separar, que ela está lançando agora. Hoje vamos falar também de alergia, alergia às roupas, à poluição, pólen, com a chegada da primavera, né, tem pólen. As pessoas que têm alergia costumam sofrer bastante nessa época do ano. Esse é o tema da nossa conversa com o alergista Marcelo Bossoar. Festa em família serve de ponto de encontro para brincar, cantar e brindar com quem a gente gosta. E serve também para ter boas ideias. Foi numa dessas festas que o cantor e compositor Arlindo Cruz pensou no CD Dois Arlindos, um novo trabalho ao lado do filho, Arlindo Neto. Vamos conversar com os dois, ouvir um pouco da música dessa família. Aliás, um novo Arlindo Neto. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. No ar. No ar, temos alergias. No ar, temos poluição, temos pólen. Temos pólen no Brasil? Bastante. Eu já tive alergista que disse que não tinha pólen, quase. Tem pólen, principalmente na região sul e em determinadas regiões florestais da região sudeste. Você encontra pólen. Depende de onde você está, né? Na cidade é mais complicado o pólen. Exatamente. Na cidade grande. Cidade grande tem menos. Tem menos. Mas até complementando aqui nossas colegas essa questão de trauma, e depois eu vou explicar o que tem a ver com alergia. E tem? Tem a ver, tem uma comunicação. O trauma, ele acaba afetando também o seu material genético. É algo impressionante. Isso é uma área da medicina chamada epigenética, que vários grupos populacionais que sofreram genocídio, como os judeus, os armênios, o pessoal em Ruanda, os Tutsi, né? E agora nós temos o pessoal na Síria. De Alepo. Exatamente. Deve estar todo mundo traumatizado. Então, esses fora traumas... os curdos, né? Fora os curdos, exatamente. Aprofundar os curdos. Vamos embora. Vamos embora, porque tem muita gente aí. É um negócio complicado. Então, esse trauma contínuo, esses sentimentos negativos que são formados em grupos populacionais e principalmente em pessoas individuais, afetam o seu material genético. E essa questão de afetar o seu material genético leva você também a produzir uma doença que é justamente você acaba desenvolvendo depressão, ansiedade, ou seja, sintomas psicossomáticos. E o mais interessante, Leda, é o seguinte, é que isso acaba transferindo para os seus descendentes. É uma área da medicina chamada epigenética, que mostra a influência do material genético sobre, a influência do material que recobre o seu material genético, sobre a ativação e desativação de determinados genes. Então, você acaba passando para os seus descendentes essas doenças psicossomáticas. Então, quando a gente, às vezes, vê o povo judeu da forma como eles sofreram no Holocausto, e você vê que pessoas ligadas a sobreviventes do Holocausto, ou pessoas que foram concebidas durante o Holocausto, mas sobreviveram, você vê que essas pessoas têm um índice maior de problemas psiquiátricos, inclusive tendências maiores até ao suicídio. Tem algo extremamente interessante. O que isso tem a ver com a alergia? Porque a alergia também ela é influenciada pelo ambiente e pelo estilo de vida, da mesma forma como os problemas psíquicos e psiquiátricos. Então, o processo alérgico, ele também é influenciado pelo ambiente. Se você vive num ambiente extremamente rico em poeira, ácaro, mofo, ou seja, os alérgenos, e agora o pólen na primavera, você tem uma tendência maior de modular o seu material genético e isso passar para os seus descendentes. Isso pode chegar até a bisneto, neto, filhos. Então, é algo extremamente interessante e curioso, né? Você vê como o ambiente, como o convívio, como as experiências que você passa durante a sua vida, elas influenciam a sua capacidade de ser e a capacidade de ser dos seus descendentes.
É algo extremamente Nada é interessante. fechado em si mesmo, tudo se intercomunica. Tudo se intercomunica, tudo se intercomunica. E as Inclusive até- alergias, elas também são hereditárias, vamos chamar assim. O povo fala isso. Exatamente. Né? Você tem um Eu componente não sei, hereditário você tem o direto. componente genético, deve ser, né? O que a gente chama de Exatamente. Então, hereditário. assim, é interessante isso, Lê, do seguinte, se você, Se de qualquer certa pessoa forma... do povo que você conversa, não, eu espirro 70 vezes por dia porque minha mãe espirrava 70 vezes por dia, né? É verdade. É uma coisa meio assim, Suponhamos que você... da culpa. Mas achando essa linha, esse caminho, né? É verdade. Suponhamos que você viva num ambiente assim que seja um ambiente saudável, com poucos aditivos alimentares, aonde não tem uma poluição muito intensa, como dióxido de enxofre, ácaro, mofo e assim por diante. E, de certa forma, você começa a ser exposto naquele ambiente. Então, aquela agressão contínua, ela sensibiliza o seu organismo, né? E sensibiliza também a modulação do seu material genético. Então, se você sai, às vezes, de um ambiente de interior e vem para um ambiente de cidade, onde a concentração de ácaros é muito maior do que no interior, isso acaba prejudicando muito a sua descendência. É algo bem interessante também. E além de prejudicar o seu momento histórico. Ah, né? com certeza. Com todos os seus espirros e alergias, e rinites, e sinusites, e não sei o que. A bronquite alérgica. Falei que tinha Por um exemplo, ite. eu nunca tive assim na minha. Minha mãe conta quando eu era bebê, eu tinha alergia à lã. Perfeito. Eu ficava muito gripado, devia ser o nariz entupido, etc. Depois que eu cresci e tal, né, naquela época também a lã não era antialérgica como é hoje e tal. Depois que eu cresci, agora eu tenho esmalte e acetona, o cheiro me ataca logo na alergia. É psicológico isso? Não, não é psicológico. Não é o cheiro esmalte, forte. o cheiro Cheiro forte de tem uma... esmalte. É bravo. Casado com o Babi, pai da Flora, aquelas... semanalmente eu tô com... O que acontece? Semanalmente a pessoa Semanalmente fica com tem manicure lá alergia. em casa. O esmalte tem uma ação irritativa. Então, assim, provavelmente você tem uma tendência de ter uma asma bronca, um broncoespasmo. E esse brônquio inflamado, quando ele entra em contato com alguma substância química, ele se irrita com mais facilidade. Né? É interessante também estudos com grávidas. Mulheres que são tabagistas, que fumaram a vida toda, elas têm uma probabilidade maior de ter filhos com asma, com bronquite ou asma brônquica também. É bem Ela também interessante. fuma, minha mulher. Isso também, exatamente. Não E só também, Mas você tem asma? Alguém tem asma lá dos seus filhos? Não, eu tenho bronquite. A sua mãe nem fumava, fumava. Não. Tá Só ele tem vendo? bronquite. e você já ouviu Minha falar da filha tem, teoria minha da filha. higiene? Teoria da higiene, que é algo interessante. Ele está aproveitando para se consultar Por que aqui, né? que o Vai lá, paciente- depois no consultório do cara, para pegar uma consulta de graça. Não, tá ótimo. Perder essa chance? É um prazer. Não só para Aceita você, plano para... de saúde? É bom que já vai animando, né? Pra Já milhões vai de brasileiros, dar né? consulta aqui mesmo. Então, o que acontece? A teoria da higiene também é algo interessante, né? Aqueles pacientes que, de certa forma, são submetidos ao pé no chão, a lidar com a terra, a lidar com a areia, a ordenhar a vaca e assim por diante, eles têm uma tendência menor a ter processos alérgicos. É lógico que a gente não pode extrapolar, né? Porque a ciência, ela veio... Na brincadeira, a criança tem que brincar na terra para pegar Exatamente. anticorpos. Assim. Exatamente. Hoje a gente tem uma forma mais higiênica de utilizar a teoria da higiene, ou seja, a vacinação. Vacinação. Porque a teoria da higiene, a prática de você entrar em contato com o sujo, apesar de ser bom para o sistema imunológico, mas também leva você a correr riscos de vida. Se hoje nós estamos vivendo muito, é porque nós desenvolvemos tecnologias que, de certa forma, nos protegem das doenças, entende? Mas, ao mesmo tempo, isso tem seu lado ruim, o lado ruim da moeda. Você tem uma tendência maior a ter processo alérgico. Então, o que o paciente deve fazer? Ele deve continuar tocando o pé no chão, manipulando terra, tudo isso, mas sempre se higienizando e se vacinando para se proteger das doenças. Justamente para que ele possa criar anticorpos, ele possa criar toda uma imunidade celular que faça com que a balança imunitária que nós temos, ela tenda para nos defender das doenças. Porque quando nós temos um excesso de limpeza, ou seja, o ambiente cheio de produtos químicos, a gente, de certa forma, não deixa nossos filhos entrar em contato com
com coisas simples de criança, achando que vai pegar uma coisa horrorosa e assim por diante, a gente acaba induzindo o paciente a desenvolver alergia. Aí vem asma, vem bronquite, vem rinite, vem sinusite, vem todas as ites, passar álcool em tudo e tal. É importante Coitado nós quem trabalha em barracão de escola de samba. Quem trabalha em barracão de escola de samba, você de tinta. Nossa. É importante a gente manter a higiene. A higiene, ela nos trouxe longevidade, mas a gente tem que ter o meio termo, a gente tem que ter parcimônia em relação a isso. Suja um pouquinho, lava um pouquinho. Exatamente. E vacinar nossas crianças com vacinas imunizantes, protegendo elas de vários tipos de infecções, até porque quando você vacina o paciente, você induz uma resposta imunológica que faz com que o paciente diminua um pouco o processo de alergia. Porque existem alguns vírus que eles, quando entram em contato com o nosso organismo, por acaso o vírus da gripe, o vírus da bronquiolite, que muitas crianças têm, tem a infância. A bronquiolite é uma doença, é uma inflamação dos pulmões causada pelo vírus essencial respiratório. Então, as crianças que têm bronquiolite, elas têm uma tendência de ter mais doenças respiratórias do que as crianças que não têm bronquiolite. Ou seja, ter asma, bronquite, assim por diante. Então, você tem que vacinar os pacientes. Ele teve bronquiolite. Teve bronquiolite. E depois, de uma época ainda pequena, faringite, era bem atacado. Recomendaram piscina, ele nadou há 6 anos, realmente curou um pouco. É a saída? A piscina é excelente, é um esporte, a natação é um esporte maravilhoso, mas você tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, tem que ser aquecida, porque choque térmico não faz bem para o alérgico. Essa questão de choque, de banho frio ser bom para o alérgico, isso... É caô? É caô. Isso aí é lenda. Nenhum tipo de choque térmico faz bem para o alérgico. Nem muito quente, nem muito frio. E a questão do cloro também. Acordava você às 6 da manhã. Vai banho gelado, é bom para alergia. Isso até é melhor, porque você tem uma descarga muito grande de adrenalina. Então, a sua suprarrenal, ela libera muita adrenalina, e a adrenalina é um hormônio que ajuda no processo alérgico em termos imediatos. Mas a médio e longo prazo, isso vai ser ruim para o paciente alérgico, você desregula todos os hormônios do organismo. Você desregula a adrenalina, o cortisol, você aumenta a liberação de histamina. Então, você piora o banho frio, a médio e longo prazo, piora o processo alérgico. Então, o melhor para o paciente realmente é o banho morno, temperatura do corpo, e fazer piscina sem cloro, porque o cloro é um irritante respiratório. Ou seja, a piscina tem que ser de água salgada, ela não pode ser de cloro. Então as pessoas vão continuar alérgicas, porque piscina é de água com cloro, né, de modo geral. De modo geral. Não, piscina de água Agora não dá mais pra aquecida, procurar só um a médico pra hidroginástica e hidroterapia, não onde as crianças nadam, né? É verdade. Então danou-se. Não, mas aí existem outros tipos de atividade. A própria fisioterapia Na respiratória. região sudeste é gelado, lá no nordeste é quentinho. Quentinho. Mas por aqui, por essas plagas, é gelado. E poluído o mar. Mas você pode substituir pela fisioterapia respiratória, que é excelente para auxiliar o paciente O que é com uma asma. fisioterapia Fisioterapia respiratória é você melhorar a fluidificação, Mas é a usar eliminação das inalação? secreções, inalação. Existe todo um trabalho de fortalecimento da musculatura da respiração, ou seja, intercostal e E aquele negócio de diafragmática. soprar a bolinha de Também, de em água? alguns casos aqui Bola não de indicado. aniversário. Existe uma marca comercial que você, de certa forma, você puxa a bolinha, são 3 bolinhas, e você regula Eu já a fiz intensidade. Né? Essa marca comercial é bem interessante. Então, o paciente, quando ele puxa a bolinha, né, ele melhora a capacidade respiratória, só que tem que ter indicação médica aquilo. Aquilo ali não pode ser feito sem indicação médica. Tá? Mas é divertido esse negócio Eu- de bolinha. eu fiz. Bem Puxa interessante. bolinha, não puxa bolinha. É um aparelhozinho, uma coisa plástico, né? Exatamente. Você puxa para equilibrar, tem vários níveis. Vários níveis. Eu tive uma época com problema de... Eu fiquei internado muito tempo, então eu tive que fazer isso para não... É muito Não bom dá para problema. pacientes pós-operatório É. de cirurgias pulmonares. Eu sofri uma cirurgia pulmonar e eu usei bastante aquilo. Bastante. Então, realmente é ótimo. Mas tem que ter indicação médica, indicação do fisioterapeuta, não pode ser usado, porque... Não pode sair comprando só porque Não pode, porque existem situações, existem problemas respiratórios que, se usar aquilo, pode piorar. Mas tem que ter indicação médica. Com indicação médica não é problema. Mas para que pode piorar? Depende da situação. Existem inúmeros, né? Depende do problema que o paciente esteja apresentando. E alergia à roupa?
Então, a alergia à Hoje em roupa... dia o tecido é quase sempre sintético. Né? Eu sei, mas existem alguns Algodão, elementos... quando vê algodão, tem uma placa, né? Algodão. Algodão. 100%. 100% algodão está escrito. E tem paciente realmente que desenvolve alergia, principalmente com conservante, que é o formaldeído. Então, a roupa, para não criar traça, para não se estragar, para não mofar, ela tem esse formaldeído. Então, o paciente entra em contato com... Na formulação do tecido, na hora de fazer o tecido. Exatamente. Nas tramas. É um conservante do tecido. Então, aquilo ali causa um eczema de contato, causa uma reação avermelhada no corpo, entendeu? E acaba causando muita irritação. Existe também paciente que tem alergia à tinta da roupa, né? Aos componentes, então, como leite que faz a tinta preta, a tinta amarela, a tinta verde. Eu conheço pacientes que só podem usar roupas brancas e orgânicas. Gente. Então, É mesmo. E a alimentar, Tem que ser assim, orgânico. por exemplo, a lactose, não tem gente que tem alergia à lactose? não existe Ao alergia à leite? lactose. Como é que é essa história? Não existe alergia a nenhum tipo de açúcar. Isso é uma dúvida muito importante, até para esclarecer aos telespectadores. A lactose é um açúcar. O açúcar ele não pode induzir a alergia, ele não tem a capacidade de induzir a alergia. O que induz a alergia é a proteína ao leite. A proteína do leite. Exatamente. Que o paciente pode ter intolerância à lactose, ou seja, ele não produz adequadamente a lactase, que é uma enzima que nós produzimos no intestino e, consequentemente, essa lactose não é digerida adequadamente. Mas você pode fazer um diagnóstico da alergia alimentar e, consequentemente, evitar. Não existe também vacina comprovadamente científica, de comprovação científica, para você dessensibilizar o paciente de alergia alimentar. Tá? Agora, Espera aí um instantinho, porque isso é gravíssimo, porque no momento só se fala nisso. Não que as outras alergias não sejam gravíssimas, mas todo mundo, primeiro todo supermercado, ontem eu fiquei olhando, eu fui comprar iogurte, e é muito interessante, porque assim, baixo teor de lactose, 0% de lactose, é igual comprar pão, virou uma encrenca. Para que tem alergia? Você achar um pão integral, você olha 12 rótulos. Eu vi um homem e uma mulher discutindo, e os dois eram assim, bastante simples. E um consolava o outro. Eu disse, não, mas a minha mulher falou que eu levar pão integral. Ela falou, esse aqui é. Aí ele olhava o rótulo, não, tem aquela farinha que ela falou que não pode. Olha, mas era uma confusão. Eu acho que eles saíram sem pão. Entendeu? Porque não dava nem para ajudar. Tamanha encrenca, entendeu? E eu também estava toda atrapalhada procurando um rótulo lá que começasse pelo menos pela farinha integral, entendeu? Porque tudo começa pela farinha enriquecida, com não sei o quê, que eu já aprendi aqui no Censessora, vocês também, que é cilada. Então, estava eu lá toda enrolada. Aí, quando eu cheguei no iogurte, estava também uma discussão sobre a lactose de um e a baixa lactose do outro, e o zero, não sei o quê. Essas coisas vêm para... Isso não adianta nada para quem tem alergia alimentar. Para não sei o que lá. Mas aí começa uma paranoia, assim. Todo mundo compra tudo sem lactose, sem nem saber para que serve aquilo. E a paranoia do glúten também. Agora tem a paranoia dieta do glúten. É outra loucura. É também. outra coisa complicadíssima. Paciente que não tem doença celíaca, não tem alergia, o nem danado do intolerância camarão. ao trigo Qual é ou a ao do glúten. camarão? Peraí, hein? O paciente que não tem intolerância ao glúten ou alergia ao trigo, não há necessidade de fazer essa Sim, retirada. mas Isso aí que aí tudo tá... E a propaganda enganosa também é uma coisa importante, né? Exatamente. Então, assim, tapioca, não contém glúten. Claro que não contém glúten, é óbvio que não contém glúten. Mas Naturalmente agora, não contém glúten. cresceu isso no rótulo, numa proporção, né? O pão de queijo vem com não contém glúten. Claro. Como se fosse a maior feito com descoberta, né, É da uma humanidade. descoberta, Né? quer dizer, a pessoa fala sério, eu vou levar pão de queijo, porque esse não contém glúten. Não é esse, é nenhum. É verdade. É nenhum. Uma seringa, o cara vem com a seringa e sai botando glúten nas coisas, assim, né? Tem um inimigo do glúten que vem com a seringa, assim, sai e joga, esse aqui tem glúten. Tem. Virou Não uma tem coisa naturalmente. doida, entendeu? Então, gente, assim, Então, a lactose é um açúcar do leite. açúcar, nenhum tipo de açúcar causa alergia. Nenhum Lactose, tipo. sacarose, frutose, nenhum tipo. Engorda. Pode matar, mas... Não, pode causar outros problemas. Engorda. Agora, causa intolerância. Causa Intolerância, ou quase seja, dá problemas gastrointestinais, diarreia, gases, prisão de ventre, eventualmente, dá aumento do volume abdominal, tudo isso dá. Mas não alergia. Então, quem é alérgico realmente à proteína do leite, não adianta nada comprar leite sem lactose. Não Isso é um pode grande tomar erro. nada que tenha leite. Não pode tomar A nada pessoa que que é tenha leite. alérgica. Independente se tem lactose ou não. Ou não? Não. E agora, eu vou deixar chegar no camarão, tá? Camarão é É só, muito importante. é só para esclarecer uma outra coisa. A lactose, o glúten, aí vem uma
essas alergias a corante amarelo, corante... Corante amarelo, Isso também é uma cilada, vermelho, porque tudo tem, né? Você fica tudo lendo tem. o rótulo. Exatamente. A incidência de alergia a corantes não é tão Grande. importante como nós achávamos. Mas né? a gente tem uma alergia que é um exame que também está sendo muito badalado, que é caríssimo. O que é caríssimo? Uma coisa mais de R$3.000 e que detecta os alimentos que você é alérgico. E aí, esse exame é interessante porque sempre dá assim, uns resultados engraçados. Eu tenho um amigo que ficou furioso porque fez certo de que apareceu glúten, não sei o que lá, e apareceu damasco. Damasco, que coisa impressionante. E a quantidade de damasco que ele consome durante o ano não justifica o preço do exame. Não, é uma coisa impressionante. Ele talvez tome um damasco. E você vê essa questão da herança O ano genética, inteiro, né? A questão da herança genética, né? Como Vale é a que é pena importante? fazer esse exame de alergia de alimentos? Você fazer o diagnóstico bem feito. Se você tiver uma alergia, uma Se você tiver uma intolerância sintomatologia que te que incomode, justifique, mas não é sair fazendo assim só para Lógico. descobrir o que você... Você tem um diagnóstico bem feito, o principal na medicina é o diagnóstico, não é o tratamento. Você com o diagnóstico bem feito, você trata bem. E o cantor do camarão que o Arlindo está assim... Não, o camarão é sensacional isso, porque tem gente que é tão alérgica ao camarão que só de fritar o camarão, as proteínas voláteis que ficam no ambiente, elas já causam um processo alérgico. Tem gente que entra em anafilaxia, ou seja, choque anafilático, só de cheirar a proteína do camarão. Glote, fechar, glote. Só que anafilático. Só de cheirar. Pode morrer. Ou pode morrer. Só de você cheirar o Eu camarão. gosto tanto de camarão que eu tomo aquele remedinho antes, aquele remedinho que vem na farmácia, antes de comer o camarão, eu já tomo antes. Por isso que eu vou até Tomo e deixar como. aqui uma sugestão para a Anvisa liberar logo um produto chamado... É um produto comercial, é uma adrenalina injetável, porque é um produto sensacional que salva vidas nos Estados Unidos, na Europa. As mães estão fazendo muitas campanhas para Isso é sensacional, isso é sensacional. Para que serve isso? Esse produto é É uma adrenalina. injeção. É uma injeção à base de adrenalina, então você regula. Então não tem um risco de você dar uma dose acima do normal da adrenalina e, consequentemente, levar o paciente a um problema mais Regula sério. porque ela tem, na própria seringa, própria tem aqui seringa. a regular 0,6, É uma caneta, isso? é uma canetinha. Uma caneta, Uma pois é, canetinha. 0,6, 0 não sei o quê. Principalmente para esse tipo de paciente. O paciente sofre essas alergias extremamente graves, como a camarão, a Pois é, mas tem abelha gente que também. não sabe. Que come camarão a vida inteira e de repente pode passar mal. Eu Tem passei a isso. ter alergia a camarão do nada. Você de repente ter. É um Não, perigo, existe, caramba. não, isso é outra pergunta também muito importante. O que acontece? Tudo vai camarão depender bobô. também da onde o crustáceo ele é pescado. Primeiro que o camarão ele tem um processo de filtração. Ele se alimenta por filtração. Segundo, você tem que saber se o camarão foi bem armazenado. Então, tem que ver se o lugar onde o camarão foi pescado é um lugar limpo, tá? E se onde ele foi armazenado também é limpo. Porque você tem um risco de intoxicação alimentar. O camarão é um alimento que agrega toxinas com O muita camarão não tem facilidade. nenhum critério para se alimentar, é isso? Tem que saber se ele foi pescado ou se ele foi o camarão que dormiu. O camarão é meio nojentinho, né? ele banca qualquer coisa. Tem que saber se ele foi pescado ou se foi aquele que dormiu, que aí a onda O levou e camarão fez que o dorme é som. onda leva. Então, assim, você tem que comprar um camarão de boa procedência, de boa qualidade, de uma empresa séria, para você não desenvolver intoxicação alimentar, que é outro problema, que não tem nada a ver com alergia, tá? Alergia é uma coisa, a alergia ela envolve um sistema imunológico, a base de anticorpo da classe IgE, tal, que libera histamina, aquela coisa toda que nós já sabemos. A intoxicação já é uma reação direta da toxina dentro do organismo que causa reações parecidas com o processo alérgico. Então, isso é importante. Qual que é a mais gente- perigosa? As duas são perigosas, né? As duas. Mas quem realmente desenvolve alergia alimentar grave pode morrer. Daí a importância de ter essa caneta dosadora de adrenalina que você aplica diretamente na roupa. Você nem tira a roupa. Você aplica em cima da roupa, ela vai lá e coloca a dose ideal de adrenalina para salvar a tua vida, até você chegar no pronto-socorro. Mas aí você precisa saber que você, olha só, você precisa saber que você tem a doença, saber que você tem Sim. isso, e ter uma caneta que não deve custar barato, e Exatamente. alguém que vai aplicar em E você, um médico prescrevendo por a cima quantidade. da roupa, um médico prescrevendo a Exatamente. quantidade, olha quantos elementos. É verdade. Então é específico para quem está sabendo que tem conhecimento prévio. Daí o Mas tem diagnóstico. muita gente doença. assim, Leda. Nossa, o Brasil está muito Porque a gente. procedência do camarão, ainda mais se você comer na Vai rua... conseguir uma ampola de você tem que- adrenalina. Não é só você que vai descobrir. Não, eu sei, eu concordo contigo. Pelo que eu já li, tem mais que liberar a injeção. Vejo mães contando histórias terríveis
sobre isso e reivindicando para os filhos que são profundamente alérgicos. Mas eu estou falando, escolher a origem do camarão, para mim, é mais complicado do que tomar injeção. Não. Como é que eu vou saber a origem do camarão? Não, mas aí você pode saber, existem testes alérgicos que você pode saber se você é alérgico à proteína do camarão. Ou seja, você pode medir no sangue e pode fazer o teste, o prick teste. E você pode adquirir essa alergia. Exatamente. Então, assim, você não E depois ela pode passar. Depois ela pode passar, exatamente. É só um piti um negócio temporário. complicado. Pode ser um piti temporário. Foi o meu caso, eu sempre comi camarão. tem esperança de parar de ser alérgico a camarão, já que ele não era antes. Né? Tem Eu continuo comendo para saber se eu tô alérgico ou não. Vai ver, a tatuagem fica grandona, fico me coçando toda. Olha, tem gente muito séria pesquisando a dessensibilização de alimentos, tá? Tem gente muito séria pesquisando isso, inclusive tem pessoas que já fazem experimentalmente a dessensibilização de leite. Você vai introduzindo leite muito pouquinho, aos pouquinhos, em concentrações muito diluídas. Tem gente muito séria fazendo isso aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas ainda não se tem algo efetivamente comprovado que vá dessensibilizar você e fazer com que você não tenha mais a doença. Desculpa você, ainda mais uma perguntinha. Como é que é essa história de fechamento de glote? Como é que é? Isso A é alergia causa isso? Causa isso e... Alimentar ou qualquer outro? É um momento de terror nas emergências, né? Que o paciente ele vem com a glote fechada, né? Com edema na glote, muitas das vezes com a pressão arterial sistêmica lá embaixo, chocado. E o médico ele tem que tomar várias atitudes praticamente que simultâneas para salvar a vida do paciente. Uma delas é fazer a cricotireotomia. Você faz um furo aqui embaixo e já facilita a passagem de ar para o paciente ele poder sobreviver. Então, nega, cancela o Bobó domingo, tá? É melhor cancelar. Eu vou cancelar o Arlindo agora, que ele vai falar no outro bloco. Agora eu vou para o intervalo, voltamos já. Sem censura no programa da TV Brasil. Vou aproveitar para abrir esse bloco agradecendo a Bárbara Lafetada, da Rede Globo, a liberação da presença do cantor e compositor Arlindo Cruz aqui hoje. Muito obrigada, continue liberando. O Arlindinho vem junto. Claro, né? Com certeza. Ele falou que é 50, como é que é o brinde? Promoção. Promoção. 2 aninhos pelo preço de um, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Sem mágoa. Tá vendo como o samba leva, né? Com certeza. Sem Eu mágoa. não sei se cura a mágoa, mas... Ajuda, digamos assim, como eu falei aqui, a sublimar um pouco, né? Porque essa palavra cura, às vezes, ela soa muito radical e muito pesada, né? É verdade. Ficam os restos, mas alivia a mágoa. Alivia a mágoa. Alivia a perda, sei lá. Mas a perda escrever aliviou, de certa forma. Com certeza. E esse é o livro da Ana Letícia Leal, que a editora é a... Tinta Negra. Tinta Negra. Eu acho que o grande desafio da perda é você viver com a lembrança e viver feliz. Eu acho que no plano que tiver a pessoa, eu sou espírita e acredito que a gente tem uma outra vida, assim. Eu acho que ela de lá está muito feliz com o que você escreveu, com o que você está vivendo. Tenho certeza disso. Tomara. Tomara. A gente se consola muito também. Consola. Saber, não, ela deve estar feliz. Está feliz. A alergia não dá felicidade nenhuma, né? Não dá. É uma encrença. É uma encrença. Mas ao pólen, que foi a razão, assim, da gente ter começado a falar em alergia hoje, na verdade, dá o quê? Espirros? Dá uma rinite sazonal, tá? Tem pacientes que justamente nessa época do ano pioram da rinite. E tem lugares, né? Nova York, não sei onde tem. No hemisfério norte, você tem uma incidência maior por causa da febre do feno, você tem uma proliferação maior. É hay fever. Aqui no Brasil não é muito comum, mas aquelas pessoas que moram próximo de regiões florestais, elas costumam ter sim, costumam ter uma piora. Quem mora em Petrópolis, região serrana, Friburgo, né? Exatamente. E aí vai para o sul, vai para o sul, onde Argentina, tem serra. Uruguai também tem alguma coisa. Acho que tem serra até no Ceará, né? Exatamente. Não é lá que tem um lugar que é gelado, que é uma serra? Não, acho que é. Tem Garanhuns também, Pernambuco. Também. Complicado. Vamos dar uma volta por cima nas serras e nas rinites e afins.
E a gente ressaltou essa questão da comida, né? Que o leite não é... A lactose não é inimiga pública número 1. Não. Como o glúten também não é. Exatamente. Há outros inimigos. Fique atento. Exato. E cancelou o camarão. E cancelou o camarão. E quem sofre desse tipo de rinite nessa época do ano, a gente deve fazer um pouco ao contrário. A gente manda abrir os ambientes, é para fechar, porque para o pólen não entrar. Usar um pouquinho mais o ar-condicionado, porque o filtro do ar-condicionado ele ajuda a filtrar o pólen. Usar óculos escuros. Lavar narinas com soro fisiológico também é extremamente importante para tirar o excesso, não só de pólen, mas de ácaro, mofo e todo tipo de impureza que fica nas narinas, que nós sabemos que o nariz é um filtro. E esse filtro precisa ser limpo. E, de certa forma, não secar suas roupas no varal. Então, justamente secar dentro de casa. Porque a roupa molhada, ela agrega pólen e, consequentemente, aquilo acaba sendo liberado aos poucos. Você piora do processo alérgico. Tá certo. Seca dentro de casa ou na secadora. Bom, vou agradecer a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigado. Vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo. Vou dizer que o Neto estará lançando o CD Dois Arlindos amanhã, Fundição Progresso, na Fundição 22 Progresso. e 30 por aí. O CD está aqui, nas melhores casas do ramo. E vou Melhores casas de Ramos. Ramos, inclusive. Então, vou agradecer, vou dizer boa tarde, boa noite, até amanhã. E vou entregar para o Arlindo e o Arlindo Neto encerrarem para mim, ok? Valeu. Maravilha. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. Diz. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslo, Virajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. E o seu nome é doce dizer, Madureira. Madureira. Madureira, em cada esquina um pagode, um bar. Em Madureira, E Pedro e Portela também são de lá, de Madureira. e no Mercadão você pode comprar. Por uma pichincha você vai levar. Deu um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar. Até pode chegar. Jogo de ronda, caipira e bilhar. Buraco sueca pro tempo passar. Em Madureira, E lararaiararaiararaia. E lararaiararaiararaia. E lararaiararaiararaia. em Madureira. Madureira. Quem gostou faz barulho. Adoro isso. Quem gostou faz barulho. Maravilha. Muito bom. É muito bom.